Bem, meus amigos do programa Espírita Colunas de Luz, novamente aqui estamos para mais uma entrevista e desta feita vamos entrevistar o palestrante Paulo de Tarso, que já esteve em Montes Claros outras vezes, nos deu esse prazer e que novamente aqui está para falar para todos nós espíritas e também os não espíritas que quiserem sobre a palestra de hoje, que tem o tema de os milagres de Jesus. Aliás, curas operadas por Jesus. Paulo vai falar a esse respeito conosco nessa noite e estaremos aqui, sem dúvida, para aprender mais um pouquinho com essa figura que é muito simpática e que percorre o Brasil todo fazendo palestra. Paulo, muito obrigado por você estar disponível para essa entrevista. Você, lá em Salvador, você frequenta alguma casa espírita? Você tem, assim, algum cargo, vamos assim dizer, na área de espiritismo? Sim. Eu sou coordenador do grupo de atendimento fraterno de uma casa chamada Maria Imaculada. E nós temos também um trabalho na Federação Espírita do Estado da Bahia. Nós trabalhamos na área de comunicação social e temos um trabalho também no Conselho Federativo, além de ser palestrante dessa federação. Então, esse trabalho é um trabalho tanto na Casa Espírita quanto também no Movimento Federativo do Estado da Bahia. Isso é muito importante, porque todos nós precisamos colaborar, de alguma forma, para o progresso da nossa doutrina. Paulo, hoje você vai falar exatamente das curas de Jesus. Dá um resumo desta palestra para nós. As curas de Jesus, sem dúvida nenhuma, são um marco bastante importante na história de Jesus na Terra. Jesus é muito conhecido pelos milagres que praticou. Dos 35 milagres que Jesus realizou nos evangelhos, 26 são de cura. E essas curas, elas são de diversas ordens, de diversos tipos, de todas as naturezas, desde um simples comando de voz até a necessidade de usar de terra, de saliva, essas coisas para poder produzir as curas. Mas Jesus foi, talvez, fixado na ideia de um curador, mas a maior cura que Jesus realizou para a humanidade foi a cura da alma. Foi trazer para a humanidade uma nova perspectiva de vida e isso ele fez de forma magistral. Sem dúvida que muito se discute que Jesus teve irmão, quem foi o pai, quem foi a mãe, que Jesus é assim ou assim. O que é importante é a mensagem que ele trouxe, a doutrina que ele nos deixou aqui. E sem dúvida é uma doutrina que modificou o mundo, tanto que nós contamos os tempos antes e depois de Cristo. Paulo, nessa palestra, você que, na verdade, o milagre não existe. E nós, espíritas, explicamos, por assim dizer, o que é milagre. Você vai falar sobre isso? Sim. Allan Kardec, no século XIX, ele apresenta uma nova ciência, ou uma nova perspectiva para a ciência. Até esse momento, nós tínhamos a ciência baseada nos aspectos materiais. E todos os assuntos materiais relacionados às medições, às experimentações, eram resultados das percepções humanas, daquilo que eu consigo perceber, que eu consigo tocar, que eu consigo medir. Quando Kardec apresenta uma ciência transdimensional que envolve outras dimensões e outras perspectivas a serem consideradas em relação à ciência dos fluidos, em relação às perspectivas do invisível ou do imponderável, isso mudou muito a forma como que a humanidade enxerga a maneira de fazer ciência. E dessa maneira também explicando que os milagres são leis divinas que não são conhecidas. São leis divinas que até um determinado momento não eram conhecidas e passaram a ser a partir de um determinado momento, como outras que ainda estão em oculto serão reveladas no futuro. Então, sempre que a gente fala de milagre, a gente está dizendo que seria a possibilidade de Deus derrogar as suas próprias leis. E Kardec, no início da Gênese, na apresentação da Gênese, ele diz assim: a grandeza de Deus não está na derrogação das suas leis, mas na sua imutabilidade. Sem dúvida. Inclusive, nesse livro, A Gênesis, que comemoramos agora 150 anos da sua publicação, também fala dos mecanismos, vamos assim dizer, desses milagres.
Mas Jesus, além de fazer os milagres, ele prorrogou esse poder a seus apóstolos. É o mesmo sistema de leis e tudo. Por que que os apóstolos conseguiram repetir muitos feitos, inclusive de cura, que Jesus fazia? Allan Kardec deixa isso muito claro quando ele diz que o domínio dos fluidos está diretamente proporcional à capacidade dos espíritos em manipular suas energias morais. Então, na medida em que os apóstolos tiveram a capacidade de captar a forma de transcender do físico para o extrafísico e, consequentemente, manipular a crença de que eles podiam fazer aquilo que eles tinham a capacidade de fazer, eles só desconheciam, como todos nós desconhecemos, eles passaram a fazer. De certa maneira, Jesus intuiu aos seus apóstolos a pensar que eles tinham essa capacidade através do pensamento. Se o pensamento firme e no propósito edificante do bem estiver direcionado a essas energias, elas trabalharão em favor da cura e trabalharão em favor de todas as transformações da matéria. Paulo, muito se fala dos milagres dos apóstolos. Nós queríamos saber de você se há possibilidade, atualmente mesmo, de alguma pessoa ter esse poder. Sim, claro, muitos já tiveram. Aqui mesmo no estado de Minas nós temos Zé Arigó, que é uma figura que mobilizou o mundo, despertou do mundo uma curiosidade incrível com relação à sua capacidade de realizar curas da mesma forma que Jesus fazia. Arigó curava com a voz, com a imposição apenas das mãos. Ele dizia para as pessoas, você está curado, e a pessoa se levantava e saía. Ele, certa feita, conta a história de que um senhor sentado num banco no centro espírita caiu morto no chão. E ele chega desesperado, e quando ele chega, ele vê esse senhor caído, já tinha sido dado um diagnóstico prévio de que não tinha mais nenhum batimento, nenhuma atividade física ali. Então o Dr. Fritz incorpora e diz para o velho, coloca-o sentado, diz assim, vai morrer na sua casa. E o velho sai falando alemão, sai falando um outro idioma e vai, de fato, desencarnar na casa de uma filha, na cidade aqui de Congonhas. Então é uma situação que aconteceu e acontece muitas vezes. Nós temos inúmeros casos, não é, de cura realizados por pessoas com fenômenos muito parecidos com aqueles que foram praticados por Jesus. Assim os apóstolos também fizeram, assim os outros também fizeram, e muitos que acreditavam que tinham esse poder foram capazes de realizar. Nós sabemos, logicamente, que essa capacidade, que quem tem essa capacidade é um médium. Nós, espíritas, chamamos de médium. Mas isso pode acontecer em outras religiões, não necessariamente ser um médium espírita para fazer cura, não é assim? Exatamente. O médium não necessariamente é espírita. O médium é todo o mediador do mundo espiritual, que ele pode estar em qualquer religião, inclusive até não ter religião. Ele pode estar em qualquer circunstância, desde que o seu aparato biológico tenha a capacidade de realizar a intercorrência ou interferência espiritual, ele é capaz de canalizar essas energias em favor das manifestações espirituais, inclusive a cura. Então, o espiritismo dá a esse médium segurança, estabilidade, conhecimento, dá a ele noção de como funciona esse processo para que ele possa fazer isso de forma tranquila, sem nenhum tipo de problema. Mas definitivamente isso não é nenhuma prerrogativa exclusiva dos espíritas. Paulo, nós queremos agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade de estar sempre aqui em Montes Claros, com essas palestras maravilhosas que você faz. Nós realmente ficamos muito encantados pela sua simpatia, pelo seu modo didático de nos ensinar nas suas palestras. E você tem 1 minuto para despedir dos telespectadores da 20 TV e do programa Colunas de Luz. Eu queria apenas dizer que essa mensagem de Jesus, que é trazida para a Terra de forma muito, mas muito iluminada, ela deve ser aprendida por todos nós e apreendida por todos nós, porque nós temos capacidades de transformar as nossas vidas a partir da perspectiva do amor, a partir da perspectiva do perdão, da caridade, e fazermos muitas coisas, muito mais do que o que nós fazemos. Nós só precisamos acreditar nesse potencial, realizar esse potencial em nós e fazer desta humanidade, de fato, uma humanidade trabalhadora, assim como o Cristo
pediu que nós fôssemos os trabalhadores da sua vinha, os trabalhadores da sua seara. Que todos tenhamos essa possibilidade e que nós fiquemos com Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de falar essas palavras, de trocar essas ideias e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui em Montes Claros falando sobre Jesus. E assim, meus amigos telespectadores do programa Colunas de Luz, nós encerramos essa segunda parte deste programa e, como sempre, passaremos a terceira parte do programa, onde vamos responder as perguntas que nos foram enviadas pelos telespectadores sobre essa nossa maravilhosa doutrina, o Espiritismo. Venham os nossos comerciais.